Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática, onde hoje iremos corrigir a nossa atividade 2 do módulo 1, unidade 1. Então peguem aí o material de vocês e acompanhem a correção comigo na tela. Questão de número 1. Pede para você classificar as letras das expressões / equações abaixo como variável ou incógnita. Gente, então nós sabemos que nós temos as letras que representam ou variáveis ou incógnitas, tranquilo? Então as variáveis, geralmente, elas podem obter diversos valores. Já as incógnitas, não. As incógnitas, elas podem ser simplesmente letras que representam números desconhecidos, tá? E aí essa ideia de incógnita e de variável vai depender se nós temos uma igualdade ou não. Ou seja, vai depender se nós temos uma equação ou não, beleza? De acordo com isso, vamos classificar cada uma delas. Acompanhe. Começando então com a nossa letra A, nós temos então aí a nossa variável ou incógnita, tá, gente? Que é o W. Na letra B, nós temos também uma variável incógnita, que é a variável Y. Na letra C, nós temos a X. Na letra D, nós temos duas nesse caso, né? Que é a B e a C. E na letra E, nós temos a Y. Essas, então, são as nossas variáveis ou incógnitas. Elas representam, então, um número desconhecido. Tranquilo? Compreenderam? Então, vamos corrigir questão de número 2. Questão de número 2 diz o seguinte: observe as equações e responda em qual delas os valores desconhecidos representam uma variável. Justifique sua resposta. Então, aqui nesse caso, o x, ele está assumindo um único valor, que é quem? É o 2. Porque se eu substituir aqui no lugar do x por 2, eu vou ter, então, 2 mais 3, que é igual a 5. Então, nesse caso, x vai ser uma incógnita e não uma variável. Então, ele vai ser uma incógnita quando ele representar um único valor. E vai ser uma variável quando ele representar mais de um valor. Tranquilo? E aí, a gente vai para B. X mais y igual a 20. Nós temos, então, que x e y, eles podem assumir diversos valores e ter como resultado o 20. Sendo assim, nesse caso, elas não são consideradas incógnitas, elas vão ser consideradas variáveis, x e y. E o próprio nome fala, né? Se é uma variável, é porque ela pode assumir mais de um valor. Ela vai ser, então, uma incógnita quando ela assume um único valor e ela vai ser variável quando ela pode assumir mais de um valor, ok? Então, vamos continuar. Então, a próxima, eu tenho b mais 2 igual a 12. Nesse caso, eu sei que o b, ele vale um único valor, né? Nesse caso, é o 10, porque eu sei que 10 mais 2 é igual a 12. Então, eu vou dizer que b vai ser, então, uma incógnita. Tranquilo? Porque eu tenho o quê? Uma igualdade. É só ver isso, tá, gente? Se tiver uma igualdade, é uma incógnita. Se não tiver uma igualdade ou tiver mais de uma variável, mais de uma letra, né? Ela vai ser chamada de variável. E aí nós vamos para 3, que é muito parecido com o que a gente fez na questão de número 2. Também vamos analisar o que é uma variável, o que é uma incógnita. Tranquilo? Então, continuem comigo. Questão de número 3 diz o seguinte: observe as equações e responda em qual delas os valores desconhecidos representam uma incógnita e justifica a sua resposta. Então, a primeira, a letra A, tem aí x mais 2 igual a um pontinho de interrogação. Nessa equação, x ele vai poder assumir, então, qualquer valor, porque eu não sei que número que eu tenho depois aqui da igualdade. Então, eu vou chamar de variável. Já na letra B, eu tenho aí A mais C igual a 8. A e C, gente, eles podem assumir, então, também qualquer valor, somando que dá o resultado igual a 8. Logo, A e B também vão ser o quê? Variáveis. Então, a x, mesmo tendo uma igualdade, vai ser uma variável, porque eu não sei o que tem aqui no segundo membro. Já na letra B, eu sei que vão ser variáveis, porque eu tenho duas letras aqui somando, que podem ser quaisquer valores, que somado é igual a 8.
E por fim, tenho aí a letra C, onde nesse caso eu já sei qual o valor que o y pode assumir, que seria 5. Então, nesse caso, se ele pode assumir um único valor, eu vou chamar ela então de incógnita. Tranquilo? Então, é só para vocês terem essa noção de quando é que é uma variável e quando é uma incógnita. É uma variável, então, quando ela pode assumir mais de um valor. É uma incógnita quando ela assume apenas um único valor e geralmente ela vai estar dentro de uma equação, dentro de uma igualdade possível de ser resolvida, ok? Então vamos para o número 4. Número 4 diz o seguinte: assinale a alternativa em que x representa uma incógnita. Para ser então, pessoal, uma incógnita, pode assumir somente um valor. Então, por exemplo, tem aí a letra A, W mais X igual a 18. W e X, eles podem assumir quaisquer valores, onde, ao somar, o resultado dá 18. Então, elas não são incógnitas, elas são variáveis. E, portanto, não é a alternativa que a gente marcaria. Já na letra B, eu tenho aí 2x mais 3 igual a 9. Vejam, então, que eu só tenho uma única variável dentro de uma igualdade e eu consigo responder essa equação. Então, essa daqui, pessoal, é que seria a nossa incógnita e, portanto, você marcaria a letra B. E aí, descartando as outras, vocês estão vendo que a letra C nem igualdade eu tenho e eu tenho duas variáveis, então não são incógnitas. E a letra D não só tem uma letra, né? Mas eu não tenho uma igualdade, então é uma variável, pode assumir qualquer valor. Assim, a única alternativa correta seria a alternativa de letra B. Tranquilo? Então, para vocês analisarem, é somente essa a diferença, tá? Uma variável vai assumir mais de um valor. A incógnita assume apenas um único valor. Fechou? Então, vamos comigo agora para a questão de número 5. Número 5 diz: assinale a alternativa em que o y, ele representa uma variável. Então, aqui ele já quer o contrário. Ele quer, então, quando o y pode assumir mais de um valor, né? Então, vamos analisar comigo. Tenho aí, na letra A, y mais x igual a 18. Vejam, então, que o y e o x, eles podem assumir qualquer valor, que somado dá o resultado 18. Então, por enquanto, essa seria a alternativa que a gente marcaria. Mas vamos analisar o restante. Na letra B, eu tenho 2y mais 3 igual a 9. Tem uma equação bonitinha com só uma variável. Então, ele vai assumir apenas um único valor. Portanto, nesse caso, esse y aqui é uma incógnita. Da mesma forma, na letra C, ele também é uma incógnita. Da mesma forma, na letra D, também uma incógnita. Então, a única alternativa que a gente poderia marcar seria a alternativa de letra A. Fechando aí, então, a quinta e última questão dessa nossa atividade de número 2. Tranquilo, pessoal? Vocês entenderam? Entenderam, então, qual que é a diferença de uma variável para uma incógnita? Uma incógnita assume um único valor. A variável pode assumir diversos valores. E aí vai depender, por exemplo, se eu estiver numa equação. Se eu estiver numa equação e eu tiver uma única variável, ela é uma incógnita, porque eu consigo resolver aquela equação e encontrar um único valor para aquela letra. Tranquilo? Então, gente, por hoje é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de correção de atividades. Tchau, tchau!